Muito bem. Dentro dessa questão que a irmã White não escreveu a palavra trindade, a própria palestrante aqui vai falar isso, nós vemos que os trinitários já começam a tremer nas bases com relação a usar o texto em português, que fala em trindade celeste. Que é o caso desse texto do livro Evangelismo, página 615, aonde foi inserido essa compilação de especial testemunho, livro da série B, número 7, páginas 62 e 63. Então nós encontramos aqui esse texto, né? Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Então ela admite que não, esse texto não foi copiado pela irmã White. Então mexeram nos escritos dela aqui. Então eles começam a não ter mais coragem de usar esse texto aqui em português e começam a usar esse texto aqui, ó. Eles traduzem sem a palavra Trindade Celeste. Olha isso aqui, presta atenção. Eles têm igualdade. A palavra de Deus que são poderes. Eu preciso falar agora um negócio muito sério. Ela não fala em trindade, a senhora White. Ela fala em divindade. Presta atenção. Diz que há três poderes no céu. Sendo assim, nós vemos que a Bíblia, seja no hebraico, aramaico ou grego, nos escritos mais antigos, eles não trazem a palavra trindade em nenhum pergaminho, em nenhuma das versões. E o mais incrível é que nem nos apócrifos nós encontramos a palavra trindade. Mas de onde vem essa ideia da trindade? Essa influência é uma força cultural muito forte. De onde vem ela? Nós encontramos ela, na verdade, no catecismo católico. Nós sabemos que o livro do Apocalipse fala que todas as nações beberam do vinho de Babilônia. Então, as doutrinas de Babilônia, porque o vinho em profecia representa vinho, profeticamente contaminaria todas as nações, todos os povos. Na verdade, Israel era considerado a nação. Nós vemos a Israel de hoje não como uma nação, mas como uma igreja. Então, ou seja, todas as nações, todas as igrejas, mulheres em profecia simboliza igreja. Todas as igrejas beberam do vinho de Babilônia. A teologia que é tão louvada, como a Maísa falou em uma das partes, isso aqui é pura teologia. Pega lápis e papel na mão. Então, na linha do argumento humano, não escriturístico, que nós não encontramos nem na Bíblia, nem nos apócrifos, mas no catecismo católico romano, essa ideia da trindade, eles começam a corar de vergonha e esse muro ele vai cair. Essa parede, essa barreira, ela vai cair. Babilônia vai cair. A grande mentira de Babilônia, ela vai cair. E já começa a cair quando eles começam a corar de vergonha com relação à palavra trindade. Marcos 7,7, em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Essa questão de mandamentos de homens, de tradições, foi algo que sempre Satanás trabalhou no meio do povo de Deus para confundir as mentes. Desde a serpente, lá no jardim ali, tentando mudar o mandamento de Deus, ele acrescentou o não morrerás. Ele trabalha da mesma forma até hoje. E o povo tem que se ater para que saia fora de tradições. Qual a importância do argumento e qual a importância das escrituras? Nós vemos hoje que a teologia, ela na verdade é a argumentação lógica humana, ela tem substituído as escrituras. Você acha uma coisa escrita, porém a teologia, com seus argumentos, fica tentando modificar assuntos, mudar o sentido. Não encontramos a palavra trindade na Bíblia, através de argumentos, começam a tentar se defender uma coisa que não está escrita. Essa é a arte da doutrina do vinho católico. É isso que ela faz. Se nós formos ficar na linha do argumento, nós temos que lembrar que no céu, onde tudo era perfeito, um anjo com a linha do argumento começou
a filosofar e a criar ideias errôneas sobre Deus, onde criou tal confusão no céu. Nós sabemos que resultou na expulsão da terça parte dos anjos perfeitos que Deus tinha criado. Então, o argumento, ele é algo que é contra totalmente as Escrituras. É contra a palavra de Deus. Não tem como habitar junto o argumento das Escrituras. Quando esse argumento não encontra base na Escritura, uma base sólida. Então, entender os escritos da irmã White fora dos outros textos, do contexto, cria-se essa ideia, defende-se esse argumento. Mas como harmonizar esse texto, por exemplo, aqui, ó? Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então, foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é quem? É ele mesmo. Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representa como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito como o onipresente. Então veja bem, como harmonizar a questão da onipresença, um atributo divino. Deus ele pode estar presente em qualquer lugar que assim queira, ao mesmo tempo, em vários lugares. Humanamente falando é impossível, por isso que Jesus, por sua humanidade, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, através do atributo divino, a onipresença, é que ele está presente. Não é através de um ser mais poderoso do que ele, como, por exemplo, um terceiro ser, que pode estar presente em todos os lugares, que não é o seu pai, que é um outro ser. Seria um outro Deus, realmente. Muito poderoso, né? Então, teria mais de um Deus verdadeiro, então. Não teríamos um só Deus. Nós encontramos, na verdade, que é a onipresença. Então, irmãos, por favor, humildemente prestem atenção. A onipresença de Deus, quando ele está presente conosco, ele pode decidir, ele tem sentimento, como diz Efésios 4, que fala, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Então, se ele pode ser entristecido é porque ele tem sentimentos, é um atributo pessoal, mas é justamente o atributo pessoal resultante da onipresença de Deus. É o próprio Deus que se faz presente pelo quê? Pelo seu Espírito, como onipresente. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos guiará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não tem como harmonizar esse texto junto com os outros, porque aqui está falando de onipresença. Não está falando alguém que tem o mesmo caráter de Cristo. Está falando a onipresença. É Cristo. Olha aqui, ó. O Espírito Santo é Ele mesmo. É Ele mesmo. Que impedido pela humanidade não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Veja esse texto. A razão por que as igrejas são fracas e propensas a morrer é que o inimigo tem trazido influências de natureza desanimadoras a pesar sobre as pessoas trêmulas. Ele tem procurado cerrar-lhes ou fechar os olhos para Jesus como Consolador. Então, uma das razões porque as igrejas são fracas é porque eles têm procurado fechar os olhos das pessoas para Jesus como Consolador. Começam a ensinar que o Consolador nosso é um outro, não é? Na verdade, Jesus, quando fala outro Consolador, é justamente porque não é esse a quem eles viam,
em pessoa, mas era em outra forma, não outra pessoa. Então eles vão buscar no grego para querer dizer que é uma outra pessoa, mas lembrando que a língua grega tem suas raízes pagãs em si e não expressa plenamente o pensamento divino e deve ser medida com as próprias escrituras, com o restante dos textos e não se isolando o texto. Então Jesus é que é o nosso consolador através da sua presença. Lembre que Jesus falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então não podemos fechar os olhos das pessoas para Jesus como o nosso consolador. Isso trará fraqueza ao povo. Porque quem pode nos consolar senão aquele que passou por tudo que nós passamos? Que espécie de consolo alguém que nunca sofreu poderia passar para nós? Claro que Deus Todo-Poderoso, ele tem a capacidade sim, mas nós vemos aqui que a revelação aprofunda e não deixa dúvidas. Jesus como Consolador, como aquele que reprova, que adverte e que exorta, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Cristo tem todo o poder no céu. Quem tem todo o poder no céu? Está falando de quem como Consolador? O contexto é um só. Cristo tem todo o poder no céu e na terra. No céu ele está perante o Pai. E na terra, através da sua onipresença, do seu Santo Espírito. E ele pode fortalecer os vacilantes e encaminhar os errantes. Ele pode inspirar-lhes confiança e esperança em Deus. E confiança em Deus sempre resulta em confiança mútua. Como Jesus falou nas Escrituras, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Corrigindo, e que tens amados a eles, como me tens amado a mim. As Escrituras, vezes após vezes, vêm colocando aqui quem é o nosso Consolador Celestial. Tessalonicenses diz, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou pela graça que nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Jesus é quem nos consola, porque Ele sabe as lutas que nós passamos. O Pai nos consola, porque Ele sabe o que é perder alguém muito amado em sacrifício, como foi o de Jesus. Haverem alguém fazendo mal a alguém inocente, como Jesus. Só Ele que pode nos consolar das injustiças. Ao Pai e ao Filho pertencem toda a salvação.